Olá, meu nome é Bruna Bocha e hoje eu vou estar falando um pouco sobre o atomismo em Epicuro. Bom, a primeira aproximação ao pensamento de Epicuro de Santos, ela remete à caracterização dos elementos fundamentais da natureza. O átomo ele é definido a rigor como sendo a menor fração corpórea da realidade. Essa definição ela vem da concepção que o admite como um elemento no qual as partes não podem ser derivadas. É imprescindível, né, em qualquer abordagem acerca do atomismo antigo, elencar os princípios que permitem pensar o átomo. É comum encontrar nos comentadores do atomismo referências ao átomo enquanto elemento fundamental da realidade corpórea. Então, ele vai se omitir quase sempre a sua condição corpórea, ou seja, que cada átomo ele corresponde efetivamente a um corpo. Apesar de o átomo ele ser considerado a menor porção corpórea da realidade, ele também pode ser pensado enquanto unidade equivalente a um corpo. Sabe-se que a noção, né, de corpo ela concede a algo da natureza composta, mas no caso específico do átomo é preciso admitir que ele seja pensado como um corpo imperecível que não sofre alteração ou até mesmo perda de partes. O átomo ele é apresentado nos textos de Epicuro dotado de determinadas características, como por exemplo, eterno, imutável e pleno, e pensado a partir da noção de unidade corpórea. O átomo ele também se vincula à compreensão do corpo, dando indícios das possíveis variações que as partículas podem assumir enquanto constituintes dos corpos compostos. A admissão do átomo na categoria dos corpos, ela não contradiz sua condição de elemento fundamental da realidade. Entretanto, isso vai revelar, né, que apesar de não estar sujeito à alteração do movimento do devir, ele pode ser admitido enquanto corpo, que é a mesma coisa que soma. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o surgimento do atomismo, por Demócrito e Leucipo. O atomismo ele foi uma doutrina filosófica, formulada ali inicialmente no século V a.C. na Grécia por Leucipo e seu discípulo Demócrito de Abdera. Nós podemos considerá-la como uma resposta para um dos problemas fundamentais apresentados pela filosofia grega, qual seja, o do entendimento do caráter mutável do nosso mundo, com a resolução do conflito entre o conceito de ser e a percepção da mudança, que é movimento. Segundo Leucipo e Demócrito, características como, por exemplo, cor, sabor e cheiro, elas correspondem à maneira pela qual os nossos sentidos percebem as estruturas formadas pelas combinações dos átomos. Utilizando a linguagem moderna, poderemos dizer que não são mais propriedades intrínsecas aos objetos, mas representações subjetivas que fazemos deles. A diversidade que observamos nas características desses objetos, ela se reduz. Portanto, há existência, né, de diferentes tipos de átomos e também as diferentes maneiras como esses átomos se organizam para formá-los. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o atomismo da escola epicurista. Ao final do século IV a.C., o filósofo grego Epicuro ele formulou uma variante da teoria atomística proposta por Leucipo e Demócrito. Também, para Epicuro, a realidade material ela seria constituída de unidades indivisíveis, permanentes, que se movem através do vazio e cujos, né, agrupamentos eles formam a diversidade dos corpos que conhecemos. Então, se para os primeiros atomistas os átomos eles eram dotados apenas de forma e tamanho, Epicuro atribuiu para eles uma outra propriedade essencial, que seria o peso. A introdução do peso como um elemento essencial e irredutível da matéria permitia, segundo Epicuro, a explicação do movimento incessante a que estão submetidos os átomos. A saber, em razão, né, de seu peso, ele sempre tende a se movimentar para baixo. No entanto, essa dinâmica proposta por Epicuro introduzia elementos aristotélicos contraditórios com a essência da concepção atomística de Demócrito e Leucipo. Desse fato, né, de acordo com o atomismo original, os átomos eles movimentam-se em um universo infinito, sem qualquer tipo de direcionamento que não aqueles conferidos pelas colisões e outras ações mecânicas impostas pelos demais. Em um universo infinito como esse, o conceito de embaixo e em cima, dos quais a cosmologia finitista, né, aristotélica se serviu tão coerentemente, ela vai se tornar um problema, vamos dizer. Epicuro ele insistiu na manutenção desse elemento contraditório, definindo, né, o embaixo como a direção que se estende diretamente embaixo dos nossos pés,
definição que, segundo Reale, é muito mais do que geocêntrica ou antropocêntrica. Além desse caráter incoerente introduzido na filosofia atomística, a explicação do movimento dos átomos pela naturalidade da queda, né, ela ocasiona outras dificuldades, como por exemplo, como explicar que esses átomos em queda se congreguem, né, para formar os corpos visíveis? Em outras palavras, por que os átomos em movimento para baixo, eles não caem sem se tocar ao longo de trajetórias paralelas entre si? Então, para solucionar esse problema, Epicuro ele concebeu a hipótese de que, a qualquer momento, os átomos em queda pudessem se desviar minimamente de suas trajetórias retilíneas originais, permitindo que, assim, o contato entre eles e seus vizinhos, vamos dizer, né, existissem. Em outros termos, em função desses pequenos desvios fortuitos, os átomos eles colidem com seus vizinhos, desencadeando toda a espécie de movimento, inclusive as ascendentes, e possibilitando sua combinação. E para finalizar, eu vou falar sobre um pouco do ressurgimento do atomismo na era moderna. O atomismo grego, sobretudo na versão epicurista, ele obteve uma penetração na sociedade romana, principalmente através do poeta Lucrécio e de sua obra intitulada de Rerum Natura, que significa da natureza das coisas. Então, com o colapso da civilização, essa escola de pensamento ela caiu em um relativo ostracismo, vamos dizer. No entanto, né, o renascimento cultural do século XV ele promoveu um esforço intenso pela recuperação das obras produzidas pela Antiguidade Clássica. Como parte desse esforço, em 1417, o estudioso florentino Poggio Bracciolini ele descobriu na biblioteca de um mosteiro medieval um dos pouquíssimos manuscritos conservadores da obra de Lucrécio. A imprensa, então, ela recém-surgida, né, ela permitiu a produção quase imediata de outros exemplares e, por conseguinte, a ampliação do acesso à obra. Paralelo a isso, através da recuperação da obra do filósofo grego Diógenes, a sociedade europeia ela também tomou conhecimento de 3 cartas de Epicuro expondo sua doutrina. A recuperação, né, dessas fontes ela contribuiu muito para a difusão do atomismo na Europa renascentista e para que se passasse, né, a partir daí, a influenciar o pensamento filosófico e científico. Entretanto, né, dado que o interesse pela antiguidade clássica resultou no resgate, não só dessa, mas de outras correntes filosóficas, o pensamento atomístico ele ressurgiu, em muitos casos, fundido a elementos de outras escolas, principalmente nas neoplatônicas.